Olá, vamos começar a semana bem informados sobre as notícias de infraestrutura e transporte. Com destaque nesta segunda-feira para a renovação do contrato da Ferrovia Centro-Atlântica. A decisão coloca fim a uma novela. E o BNews 19 horas mostra os detalhes de como foi todo este processo. Entre renovar a concessão ou partir para uma nova licitação, o Ministério dos Transportes optou por manter a VLI na gestão da maior concessão ferroviária em operação no país. A decisão colocou fim a um imbróglio que durava mais de 10 anos. O primeiro pedido da VLI para a renovação antecipada foi em 2015, mas ela só foi acontecer aos 45 minutos do segundo tempo. Sim, porque o prazo de 30 anos da concessão já termina no ano que vem. Essa última década, expressivamente, ficou perdida, né? Foram muitas as negociações, muitos interlocutores, muitas mudanças do ponto de vista daquilo que se desejava, pouca cobrança, pouco acompanhamento regulatório, pouco acompanhamento de execução, lentidão na liberação de verbas, lentidão, na justiça, propriamente dito, para não só correções na malha existente, que é o que a gente defende, até na linha existente, que pudéssemos ter obras realizadas com mais rapidez. O novo acordo prevê investimentos de 30 bilhões de reais. A VLI vai ser obrigada a revitalizar o corredor Minas-Bahia, no trecho que liga a cidade de Corinto, em Minas Gerais, e o porto de Aratu. Esse era um fator determinante, já que a VLI tinha intenção de devolver esse trecho por falta de movimentação. O acordo também prevê a construção de uma nova ponte ferroviária entre São Félix e Cachoeira, na Bahia, e um contorno ferroviário na capital mineira, Belo Horizonte. A FCA tem 7,8 mil quilômetros de extensão. A ferrovia cruza 7 estados do país, começa em Sergipe e atravessa a Bahia, Minas Gerais, onde sofre uma bifurcação, um lado para o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, o outro chega a Goiás e o Distrito Federal. A ferrovia se estende ainda por São Paulo. O governo já havia concluído estudos para levar a ferrovia para nova licitação. Um deles previa a relicitação do trecho total e outro permitia que a ferrovia fosse dividida em blocos para várias concessões, contemplando trechos específicos. Nos últimos anos, a VLI foi alvo de uma série de multas aplicadas pela própria ANTT, penalidades por causa da desativação de trechos sem autorização, abandono na manutenção e conservação e até falta de prestação de serviços que fazem parte do contrato de concessão. A própria agência é alvo na justiça para evitar a renovação do contrato. Uma das ações está ligada ao abandono de trechos que estão sem utilização. Hoje, dos quase 8 mil quilômetros de extensão, cerca de 3 mil estão inutilizados, ou seja, 38% dos trilhos não têm tráfego algum. Outros 2.700 têm tráfego considerado baixíssimo, com menos de 2 trens passando pela malha diariamente. Apenas 2.150 quilômetros de toda a extensão têm uso regular. Isso representa 27%. No primeiro momento, né, como você sabe, o posicionamento da Logística Brasil foi contrário à renovação antecipada, né, porque a gente identificou ali alguns problemas, principalmente na parte de investimento, que estava muito ligado a equipamento e pouco para infraestrutura. A gente também analisou os índices de desempenhos da FCA, estão muito abaixo, se comparados até níveis nacionais, principalmente a níveis internacionais, e a gente entende que tudo aquilo que mudou, e deve ter sido uma mudança drástica, porque só quem tem acesso a essa informação é o Ministério e a ANTT, né? Deve ser submetido a um novo escrutínio público. A VLI é controlada pela gestora canadense Brookfield, que tem mais de 36% das ações. A Vale tem 29% e o conglomerado japonês Mitsui, 10%. Entre outros acionistas está o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A companhia tem ativos importantes no portfólio. É dona da ferrovia Norte-Sul, que tem concessão até 2037, faz operações em 6 portos e tem um terminal portuário em Santos, o Tiplan,
que movimenta mais de 15 milhões de toneladas por ano. Você fala só em composição, você está falando somente de transporte de commodities. Só que eu tenho outros produtos, eu tenho produtos containerizados, eu preciso priorizar outras cargas que não só commodities necessariamente, entendeu? O que a gente está falando aqui é de transporte sustentável. Transporte ferroviário é muito sustentável, eficiente, a um custo logístico bem adequado, entendeu? Para poder nossas mercadorias competirem, mercadorias de regiões competirem no mercado externo e no interno também. Há ainda um processo nosso de que o trem é lento e que a sua recuperação também o é. É preciso mudar a cultura de que é extremamente importante termos novas malhas no universo do nosso país, não só no centro-oeste brasileiro, mas principalmente na chegada aos portos e nessas construções e renovações de todo o sistema, né, de todo o sistema logístico, ferrovia, porto, rodovia, porto, hidrovia, porto, ferrovia. Há uma necessidade de que esse plano de Estado seja seguido com mais fidelidade, né, sem tanta troca e sem tanta individualidade. Assim, todos nós queremos ir para o mesmo local, aumentar a participação da ferrovia na matriz de transporte de carga, mas em contrapartida não temos evoluções jurídicas, regulatórias, não temos investimento, não temos a participação do poder público na eliminação dessa chamada burocracia e também por parte do empresário a aplicação daquilo que ela se determina a fazer. O Ministério dos Transportes já encaminhou os termos da renovação à ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que vai analisar a modelagem econômico-financeira e o plano de exploração ferroviária, que foram apresentados pela VLI. O valor de outorga, aquele que fica com o Tesouro Nacional, ficou abaixo de R$1 bilhão. O governo federal quer submeter o processo ao TCU, o Tribunal de Contas da União, até novembro. E a aprovação pelo órgão vai ser a etapa final para a assinatura do contrato, que terá duração de 30 anos, a partir de agosto do ano que vem. E agora a gente vai falar sobre os leilões de rodovias. Na semana passada, a Rota Agro foi arrematada pelo consórcio Rota Agro Brasil. O governo ainda espera arrecadar R$58 bilhões ainda este ano. Na última quinta-feira, o consórcio Rota Agro Brasil venceu o leilão de concessão do lote rodoviário das BR-060 e 364, em Goiás e no Mato Grosso. O certame, promovido pelo Ministério dos Transportes e a ANTT, teve um recorde de participação, com 5 proponentes. Foram 20 lances na etapa Viva Voz e o grupo vencedor levou o trecho de 490 quilômetros com uma oferta de desconto de 19,7% na tarifa básica de pedágio. O contrato prevê investimentos de R$7,26 bilhões em um prazo de 30 anos, voltados à modernização viária, além de custos operacionais. A concorrência do último leilão realizado pelo Ministério dos Transportes é reflexo de um momento atrativo no modal. As rodovias brasileiras devem receber investimentos de mais de R$46,5 bilhões até o final do ano, a partir de 8 processos competitivos que já estão marcados, divididos entre ativos federais e estaduais em diferentes regiões do país. Outros 2 processos licitatórios ainda podem ser realizados até dezembro, o que elevaria esse valor para mais de R$58 bilhões. Antes você contava com alguns prestadores desses serviços, né, que poderiam ser concessionárias, e hoje a gente vê o mercado crescendo, mais players, mais alternativas em termos de tamanhos, né, para acomodar esses investimentos. Então, hoje você tem aí num portfólio de potenciais prestadores, não só os grandes prestadores como a CCR, a Eco Rodovias, que são inclusive empresas listadas em bolsa, né? Mas você vê também a entrada de players internacionais, você vê players um pouco mais médios, outros menores. A consolidação do mercado no país é representada pela atratividade, que não é abalada mesmo diante de um momento de incertezas, com uma economia global desfavorável, juros altos e a reforma tributária.
A especialista explica que, por conta da natureza de investimentos a longo prazo, o impacto dessas instabilidades é menor no setor. A modernização regulatória e a otimização no modelo de contratos também foram pontos de destaque para impulsionar os aportes no modal, trazendo mais segurança aos investidores. Uma modernização regulatória que nos permite dizer que, enfim, esse é um momento para tirar projetos do papel, seja porque o mercado começa a apostar nisso, seja porque as instituições, os governos, eles estão cada vez mais apropriados do que é esse mecanismo, né, de concessão, ou então de obras mais arrojadas. O próximo leilão de rodovias acontece ainda em agosto, no dia 28, na sede da B3 em São Paulo. É o lote 6 do Mato Grosso, que contempla um trecho de 634 quilômetros entre Campo Verde e Sinop e prevê investimentos de 1,75 bilhão de reais. Esse já é um edital muito moderno se comparado com outros tantos, e agora Mato Grosso, e a nossa consultoria foi contratada para apoiar, Mato Grosso prepara mais 11 leilões que devem sair aí no próximo ano, né? No setor portuário, a previsão é somar 30 bilhões de reais em investimentos. Esse valor foi passado hoje pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante o Fórum de Infraestrutura da revista Veja, que aconteceu em São Paulo nesta segunda-feira. O ministro lembrou que nos 4 anos do governo Lula serão mais de 60 leilões para a modernização dos portos brasileiros e da infraestrutura portuária. E a Comissão de Infraestrutura do Senado começa a fazer as sabatinas das agências reguladoras nesta terça-feira. As agências reguladoras federais passam por momentos de grande crise. A ANEEL, a ANAC, a Anatel, a ANP, a NTT, a ANTAC, a ANM e a ANSM relatam falta de pessoal, corte de recursos e acúmulo de funções, mesmo arrecadando bilhões de reais por ano. As agências reguladoras relatam que vivem um momento crítico, com cortes que chegam a comprometer metade do orçamento. Órgãos como a ANAC, a ANP, a ANTAC e a NTT apontam dificuldades para manter serviços básicos de fiscalização e regulação. A falta de recursos, segundo representantes do setor, ameaça diretamente a qualidade dos serviços prestados à população e a segurança de investimentos em infraestrutura. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, participou de audiências públicas para discutir regras que transformem as agências em órgãos de Estado. Quando se faz uma concessão, você precisa ter uma agência que não é de um governo, uma agência que vai supervisionar contratos de 30 ou até de muito mais anos. Por isso que elas precisam ser não órgãos de governo, órgãos de Estado. Para ser órgãos de Estado, precisam ter autonomia. Autonomia financeira, para não depender do governo, autonomia do ponto de vista político, para que as indicações não sejam de um momento, de uma conjuntura específica, mas sejam pessoas qualificadas, preparadas, egressas daquele setor. E terceiro, ter uma autonomia também regulatória, ter uma atualização, ter quadro de pessoal competente e preparado. As sabatinas extraordinárias da Comissão de Infraestrutura do Senado ocorrerão esta semana. Na terça-feira, serão ouvidos os indicados para a ANAC, a Anatel, a ANEEL e a ANP. Na quarta-feira, a NTT, a ANTAC, a AN e a NSN terão seus nomes analisados pelos senadores. Caso sejam aprovados, os indicados seguirão para votação em plenário. Atualmente, as agências reguladoras têm sofrido constrangimentos políticos, quando tem prevalecido muita indicação política partidária, e constrangimento quando há um cerceamento, contingenciamento de verbas e elas ficam incapazes de cumprir as suas obrigações. E tem mais notícias no BNews 19 horas. O tarifaço dos Estados Unidos de 50% sobre os produtos brasileiros pode levar a uma perda de 726 mil empregos em um ano. A projeção foi feita pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos, sobre o pior cenário econômico possível.
A maior queda nos postos de trabalho aconteceria no setor de serviços, com projeção de 241 mil vagas. Em seguida seria a indústria de transformação, com cerca de 215 mil empregos. O DIEESE também projeta um recuo na massa salarial de 14 bilhões de reais. Só de impostos, o Brasil deixaria de arrecadar em um ano cerca de 11 bilhões de reais. Os centenas de aviões da Air Canada não saíram do chão nesta segunda-feira por causa da greve dos comissários de bordo, que se recusaram a cumprir a ordem de retorno ao trabalho respaldada pelo governo, que pedia à companhia aérea que voltasse à mesa de negociações. A companhia atende normalmente cerca de 130 mil passageiros por dia. Os comissários de bordo estão em greve por melhores salários e pelo pagamento de tarefas em solo, como o embarque de passageiros. Hoje eles só recebem quando os aviões estão em movimento, o que gerou apoio de muitos canadenses nas redes sociais. A PetroRecôncavo anunciou nesta segunda-feira que assinou contrato com a Deslube para a cessão de espaço de armazenagem e prestação de serviços de movimentação de petróleo bruto no porto de Pecém, no Ceará. O contrato tem 13 anos e prevê a construção de uma tancagem dedicada à PetroRecôncavo, com capacidade mínima de 250 mil barris por dia, no prazo de até 36 meses. A Deslube vai ser responsável pelas contratações adicionais, como serviços de transporte rodoviário do petróleo das suas operações até o porto de Pecém. O Porto de Santos vai utilizar inteligência artificial para combater o descarte inadequado de resíduos. A tecnologia vai ser aplicada por meio do sistema Vanguard da startup santista Date Overseas. O sistema combina câmeras de alta precisão com algoritmos de IA para identificar, classificar e georreferenciar diferentes tipos de resíduos nas águas portuárias. Manchas de óleo, plástico e materiais orgânicos poderão ser identificados. Tudo vai ser integrado ao sistema de gestão ambiental da Autoridade Portuária de Santos. O Aeroporto Internacional de Belém sofreu com alagamentos no saguão de embarque. O fato aconteceu 3 meses antes da abertura da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que deve atrair mais de 50 mil pessoas. Segundo a Norte da Amazônia Airports, concessionária que administra o terminal, o problema aconteceu na noite de sexta-feira por causa de infiltrações durante uma forte chuva em meio às obras de modernização do aeroporto. A concessionária também informou que os serviços foram regularizados após a chuva. Aeronaves da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos fizeram voos de reconhecimento pelo olho do furacão Erin, após a tempestade ter se intensificado para a categoria 5, o patamar mais alto da escala Saffir-Simpson. O fenômeno atingiu no último sábado ventos de 260 km por hora. No domingo perdeu força. O Centro Nacional de Furacões alertou que a tempestade pode dobrar ou até triplicar de tamanho nos próximos dias, o que pode trazer ondas perigosas, correntes de retorno e marés altas em boa parte da costa leste dos Estados Unidos. O BNews 19 horas desta segunda-feira fica por aqui. A gente volta amanhã com outras notícias sobre infraestrutura, logística e transporte no Brasil. Até lá!